Olá, meu caro aluno, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso quarto vídeo da aula 2, falando aqui sobre a segunda parte de coesão textual, tá certo? Falei aqui no vídeo anterior que coesão faz referência, né, a ligação que você estabelece entre as ideias do seu texto, ideias essas que vão servir de argumento lá, no caso, para a sua opinião, para a sua tese, tudo bem? E eu falei o seguinte, você tem que ter muito cuidado quando for ligar essas informações, por quê? Porque a gente acaba utilizando uma palavra que é inadequada em relação a outra, tudo bem? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês algumas dicas, né, que você pode, no caso, evitar a falta de coesão dentro da sua redação, tudo bem? Vamos ver aqui o seguinte, né? Uma dica para vocês, para não faltar coesão, é você evitar repetições desnecessárias. Preste atenção no que eu estou falando, são repetições desnecessárias. Não é que repetir no seu texto é algo inadequado ou é um erro. Você tem que repetir algumas palavras. A questão é que você pode evitar repetições que naquele momento é algo, né, é algo que não é necessário. Tá? Então saiba evitar tais repetições, tudo bem? Como é que você vai fazer isso? Né? Como evitar, então, essas repetições? Você vai partir aqui do princípio do seguinte, olha, você vai utilizar termos que são sinônimos. Professor, o que significa o sinônimo? São palavras escritas de forma diferente, mas que têm um significado ali próximo ou até mesmo igual. Então, essa é uma das formas que você pode, no caso, evitar uma repetição que não é necessária. Tudo bem? Vamos pegar aqui um exemplo. Suponha que você está escrevendo um texto que fale sobre, vamos supor, o uso de animais em experimentos, né, científicos, experimentos de laboratório. Aí você acaba escrevendo aqui o seguinte, olha, os hamsters são muito espertos, não é à toa que cientistas utilizam os hamsters em experimentos. Isso provoca uma revolta nos defensores desses hamsters. Então você está vendo que temos a repetição aqui de maneira desnecessária de uma mesma palavra. Veja que eu utilizo hamsters pela primeira vez nessa parte aqui do texto, vou utilizar uma segunda vez aqui no texto e eu termino aqui, no caso, o meu parágrafo, falando a mesma palavra. Tudo bem? Então, isso, pessoal, é considerado como uma repetição desnecessária. Você tem como evitar essa repetição para o seu texto não ficar um texto redundante, né? Aquele texto que fala várias coisas, mas não tem uma progressão em relação às informações. Professor, como é que eu posso fazer isso? Então, uma das formas que a gente tem aqui é você utilizar sinônimos. Vamos pegar aqui o seguinte raciocínio. Por exemplo, imagine que você é um aluno, certo? E você tem um nome próprio. Vamos supor que o nome como Ana, por exemplo. Então, se você se chama Ana, Ana é um nome específico. Se eu chegar numa sala de aula, por exemplo, e falar o seguinte, olha, eu quero falar com a Ana, estou me direcionando à pessoa que tem, no caso, esse nome. Mas se eu chegar e falar o seguinte, olha, eu quero falar com os alunos ou com as alunas de tal turma, eu posso dizer que a Ana, um termo específico, naquele contexto, ela pode ser chamada de aluna, por exemplo. Então, veja que Ana, termo específico, aluna é um termo mais geral. Eu posso dizer que a Ana é uma aluna, mas o contrário não é verdadeiro. Não posso falar que toda aluna se chama o quê? Ana, por exemplo. A mesma situação eu vou acabar encontrando aqui. Como assim, professor? Observe o seguinte, o termo hamster, né, como eu coloquei aqui embaixo, é um termo específico. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso fazer referências com termos mais gerais. Por exemplo, hamster, que é um termo específico, eu posso afirmar, todo hamster é um rato. Então, veja que rato é um termo mais geral do que, no caso, a palavra hamster. E eu posso afirmar ainda o seguinte, todo hamster é um rato e todo rato é um roedor, mas nem todo roedor é um rato e assim por diante. Você está vendo que eu estou indo do específico para, no caso, o mais geral. Então, todo hamster é um rato, todo rato é um roedor e todo roedor é um animal. Então, eu cheguei aqui no termo mais geral que eu posso fazer referência dentro da minha redação. Mas lembre-se que a volta ela não é verdadeira. Eu não posso falar que todo animal, no caso, é um roedor e assim por diante. Tudo bem? Então, quando você for utilizar os sinônimos, também tenha cuidado em relação ao significado. Você não pode, por exemplo, utilizar o termo mais geral para depois utilizar um termo que é mais específico, porque isso não tem uma informação verdadeira. Eu não posso afirmar mais uma vez que todo roedor é um rato, e isso vai quebrar
a coesão da sua redação, tudo bem? Então aqui, como é que você poderia substituir tais termos que estão se repetindo? Você deixaria a palavra hamster aqui, os hamsters são muito espertos, não é à toa que cientistas utilizam, então você vai escolher um desses dois termos, porque eles são mais específicos que o termo mais geral. Você pode utilizar, por exemplo, utilizam os ratos, utilizam os roedores. Você pode pegar esse termo aqui, riscar e colocar um termo mais geral, como roedores, por exemplo. Tá certo? Então veja que a minha escolha foi para tal termo que eu estou utilizando aqui. O que é que significa? Que o próximo termo que está repetindo, eu não posso, por exemplo, trocar por um termo mais específico. Então só me restou o quê? Utilizam os roedores em experimentos. Isso provoca uma revolta nos defensores desses. Eu vou utilizar, no caso, o termo mais geral. Então, desses animais. Tudo bem? Então, assim, você evitou uma repetição que é desnecessária dentro do seu parágrafo. E isso é algo que vai ajudar o seu texto a ficar mais organizado, fazer mais sentido, mostrar para o seu corretor que você tem ali uma diversificação em relação ao uso de palavras dentro de um texto, tá certo? Então, você tem que ficar atento a evitar casos como esse. Mas isso não significa, como eu disse aqui no começo, que você não pode, por exemplo, no outro parágrafo, citar novamente a palavra hamster. O que você não pode fazer é uma repetição que está muito próxima, tá certo? Se eu começo falando aqui sobre os hamsters, obviamente, tudo que eu afirmar aqui faz referência, no caso, a esses animais que eu trago aqui no início do parágrafo. Então, essa é uma forma de você evitar uma repetição. Você pode utilizar sinônimos, tá? A gente vai ver em outros vídeos que há outras formas de você também evitar uma repetição de uma mesma palavra. Tudo bem?